Eu não estava dando voz a uma pessoa. Eu estava dando voz a uma nação. Que a dor que aquela pessoa sentia não era a mesma que outras estavam sentindo, mas acolhia a dor de outras pessoas que estavam passando por situações semelhantes àquelas que estavam. Qualquer dor teria na sua cadeira um acolhimento. Um acolhimento. Passaram-se 8 meses, aquilo ainda fervendo, todo mundo crescendo, o mercado super aquecido, porque daí a gente ganhou notoriedade no mercado, né? Antes, a gente era notório para dentro da nossa área, não para o cliente final. O cliente final era só, você gosta de um cabeleireiro, tem aquele cabeleireiro, você segue ele porque você gosta dele. Sim. E não porque você está seguindo um cabeleireiro aleatoriamente. Aí, tá bom. Fui num evento, reunido com um grupo de amigos, eles falaram assim pra mim, você combina pra fazer, né? Eu falei, não, eu não combino. Por que vocês combinam? É claro que a gente combina. Eu falei, olha, da mesma maneira que eu criei, eu vou destruir isso. Porque não é esse o intuito. Cheguei no salão, falei até pra Dani, eu falei, criando monstros. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Se eu parar agora, eu tô em crescimento. Se eu parar agora, eu posso estar dando um fim na minha carreira. E ainda nem aconteci, né? Não tinha nem batido um milhão de seguidores ainda e tal, não sei o quê. Aí, eu olhei assim pra ela e falei, cara, mas não é esse o propósito. Eu não posso seguir dessa maneira porque as pessoas estão vendo isso. É em verdade total, assim, várias marcas grandes de tintas, de não sei o que lá, tudo usando da trend em benefício a publicidades, essas coisas todas. Não que não fosse... Sim. A gente se aproveita, mas não era o caso, né? Eu cheguei e eu falei assim, cara, eu sou uma pessoa que acredito em Deus, né? E daí eu falei assim, nossa, Deus, da mesma maneira que ele me salvou lá atrás e ele tava me dando a resposta de que alguma coisa boa ia acontecer, ele vai me trazer uma outra solução. Pra isso. Pra isso. Cheguei num dia no salão, passei pela minha cliente, eu botei a mão assim no ombro dela e eu falei assim, olha, eu já te atendo. Ela começou a chorar e ela falou assim, ó, só raspa o meu cabelo. Jéssica é o nome dela. Falei, não, calma aí, como assim raspa o meu cabelo? Você tá bem? Ela começou a chorar, muito. Falei, não, vem aqui comigo, vamos conversar. Botei ela num canto mais afastado do salão. O que você tem? Ela, Gui, só raspa o meu cabelo. Minha avó acabou de falecer de câncer e eu acabei de descobrir que eu fui diagnosticada, foi essas palavras que ela me usou, com borderline. Aí eu falei, que é isso, né? Eu fiquei me questionando. Eu falei, olha, fica aqui rapidinho e eu já volto pra te atender. Eu só vou lhe dar atenção para as outras clientes e eu vou te atender. Fui no banheiro rapidinho, digitei no Google. Claro. Eu falei, porque era um nome diferente pra mim, eu não sabia o que era, né? Botei no Google e tal. Aí digitei lá e daí eu vi, assim, muito superficialmente, que a pessoa tava sempre, tipo, na borda, assim, sabe? Tipo, com... Uma insatisfação crônica, uma instabilidade. Muito... E a dependência das pessoas de não se sentir sozinha também. Ela precisava de pessoas de aprovação externa. Isso. Era aquela informação superficial, né? Falei, se o sofrimento dela é se sentir sozinha, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com ela, pra ela gravar a história dela. E eu vou falar pra ela que se eu postar essa história, ela nunca mais vai se sentir sozinha. Só que eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu já recebo críticas em relação ao meu quadro. E se eu postar e as pessoas criticarem ela? O que vai acontecer? Pode acontecer um efeito rebote. Pode ser responsável por mais uma rejeição que ela sofra e ela desmoronar. Isso, e o que isso pode causar? Aí eu falei, o que eu faço? Aí eu falei assim, Jéssica, olha só. Você vai ficar comigo aqui até o final. Eu não vou raspar o seu cabelo. Você vai parar de chorar até o final do dia. E até o final do dia eu vou te arrancar um sorriso, eu falei pra ela. Aí eu não via nem solução de arrancar um sorriso nela. A ponto de chegar um certo momento, eu falei até pro Naldo, que era meu assistente, eu faço uma maquiagem nela pra ver se ela para de chorar um pouquinho, né? E eu conversando com ela, tentando entender um pouco mais de como ela se sentia. Falei, olha, eu vou postar esse vídeo. E você nunca mais vai se sentir sozinha. Mas se você se sentir ofendida em algum momento, se você sentir que aquilo agredida, não está te fazendo bem, eu vou tirar esse conteúdo do ar. Eu fiquei acompanhando ela por mais ou menos uns 2 meses. Eu postei o vídeo e, gente, aconteceu exatamente o que eu falei pra ela que ia acontecer. Ela teve tanto acolhimento, tanto apoio, tanta coisa boa aconteceu. Existem grupos de apoio, né?
Existem, mas ali não era o caso. Ali era a comunidade se movendo por ela. Por ela, né? E foi muito lindo, assim. A gente realmente conseguiu arrancar um sorriso Vocês botaram dela. o texto da condição dela? Coloquei algo bem superficial que eu ainda que ela aprovou. Mais ou menos. Você Isso. botou mais assim, ela está num estado de sofrimento grande, não se sentindo acolhida. Isso. Nesse sentido, você estava pedindo acolhimento. Era mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente como é que era o texto, mas era mais ou menos isso. Mas também como eu não tinha muita informação do que era, então eu fiquei um pouco perdida. Só que o que aconteceu? Várias pessoas começaram a querer sentar na cadeira e contar as histórias também, Que legal. né? E daí aconteceu de ter um outro caso de borderline. E daí eu fui lá com aquelas frases de impacto, né? De autoajuda e tal. Eu cheguei em casa toda orgulhosa de mim. Mostrei pra Dani. E eu falei, olha, amor, o que eu falei, isso aqui foi útil. Ela, então, acho que você não entendeu. Isso são frases de autoajuda. Não significa que você tá ajudando ela. Isso aí já era uma outra cliente, claro. Né? Aí, então me explica. Ela falou assim pra mim, ó. Eu lembro muito bem. Pensa, estuda, entende. Ela falou pra mim. E simplesmente foi dormir. Só jogou e saiu. Ela jogou a bomba e falou, tá. Mas isso foi sensacional. Claro. Isso me estimula também, né? Aí eu fiquei a noite toda. Eu falei, cara, mas as frases são tão impactantes. Mas pra quem? Pra quem? Entendi. Isso era pra mim? Ou era pra ela? Será que aquele quadro passou a se tornar meu? Ou estava se tratando de pessoas? Ali eu entendi que o meu ego estava falando mais alto. E não era. Eu não era aquela pessoa. Eu não era aquela pessoa. Eu estava começando a me importar com números de internet. Eu não era aquela pessoa. Mandei uma mensagem pra cliente na mesma hora. E eu falei assim, ó. Me perdoa por tudo que eu te falei. Me ajuda a te entender. Ela, Gê, você não sabe o alívio que me dá em receber essa mensagem. Então, eu me sinto assim, tal. Postei o vídeo, eu falei assim, ó. Daí eu postei o vídeo da maneira que eu tinha editado mesmo. Só que todas as frases de autoajuda que eu meio que falei, eu colocava na legenda. O que você não dizer a um borderline. Aí, mas exatamente, aí já tirando da palavra dela da própria que pessoa. ela te passou. Exatamente. Perfeito. Não, tipo assim, ó, no vídeo tava assim, eu falando assim, ó, mas você não deve se sentir assim porque tal. Você nunca diga isso a um borderline. Exatamente. Aí eu botava uma frase em cima daquilo que eu falava. Isso você não deve dizer a um borderline, sabe? Então eu comecei Você tem que legitimar a dor e não falar. Você não pode ficar assim porque você tem tudo. Você tem comida, você tem não sei o quê. Porque é isso que se faz. Acolhedor. Né? Exatamente. Então ali eu tive a percepção de que muitos de nós não estamos nos importando com o que de fato empatia, o outro está sentindo. E sim com aquilo que você quer colocar à frente para que você se torne um protagonista de uma história que não é tua e de uma dor que não é tua. Exatamente. Aí eu falei, mas essa não sou eu. O que eu tô fazendo? Maravilha. O que a internet está fazendo comigo? O que as redes sociais estão fazendo comigo? Eu falei, bom, a partir de agora, as pessoas pouco vão ouvir a minha voz. E por incrível que pareça, na maioria dos vídeos, ninguém ouve a minha voz. São frases pontuais, perguntas pontuais que eu faço. O que eu falo tá dentro dos bastidores. É com a minha cliente, é para minha cliente. E ali ela se torna protagonista total da história que de fato é dela. E assim eu comecei a evoluir ainda mais enquanto ser humano. E aquilo não se tornou mais um quadro, se tornou um propósito. Porque eu entendi que eu não estava dando voz a uma pessoa. Eu estava dando voz a uma nação. Que a dor que aquela pessoa sentia não era a mesma que outras estavam sentindo, mas acolhia a dor de outras pessoas que estavam passando por situações semelhantes àquelas que estavam... Qualquer dor teria na sua cadeira um acolhimento. Um acolhimento. E você seria só um instrumento para que aquela pessoa colocasse a sua história. Isso ficou tão nítido, porque quando você pede para a pessoa contar a história, você se cala, você vai para trás e você se torna um ouvinte. Você só entra em ação na hora de fazer o que você tem que fazer profissionalmente. Sem qualquer julgamento. É interessante isso. Não tem mesmo. É quase uma folha em branco para ouvir aquilo e, na realidade, o colorido se faz quando você faz a transformação
estética. Exatamente. Sensacional. E aí a Dani depois falou assim, não, amor, agora você tá no caminho certo. Não, eu acordei ela de madrugada, quando eu tinha terminado de editar o vídeo. Amor, olha isso aqui. Ela, agora eu posso dormir sossegada. E você também pode dormir, pode postar o vídeo que tá... É exatamente isso, você entendeu? E daí eu comecei a tentar entender um pouco mais, né? E aquela frase, lugar de fala... É real, assim, né? Do lugar, né? É de quem está, exato, né? Exato, assim, sabe? Ponto de vista, é do ponto de vista. E também. Até porque cada um tem a sua perspectiva sobre uma... Por exemplo, eu te falo uma coisa aqui, tu tem uma perspectiva sobre isso, e tu tem outra... Pode ser parecido, você pode pensar até parecido com o outro, mas cada um entende a sua maneira. Então, tu imagina, eu sempre tomo muito cuidado até na hora da edição, porque sou eu que edito os vídeos, todo mundo fala, nossa, você tem que aprender a delegar. Só que eu falo, tem pessoas que seriam sensacionalistas na hora da edição desse vídeo, né? E você quer ter esse cuidado. É, porque tem tanta coisa que é dito ali que jamais poderia ser postado. Jamais. Sim. Tu imagina que, às vezes, uma mãe... fala coisas em relação aos seus filhos que não é ela que está falando naquele momento, é a dor dela que está falando, além daquilo que ela sente enquanto ser mãe. Porque a gente romantiza demais a maternidade, né? E ali elas desabafam, elas desabam assim, sabe? E... Imagina se eu postasse tudo que... E se vazasse? Nossa. Não, imagina você dar para alguém fazer isso, porque é quase... O que ela faz é quase o prontuário de um paciente nosso, que não pode nunca vazar. Não pode vazar. Tanto que quando alguém, uma secretária, vai trabalhar na nossa clínica, é assinado um termo de sigilo. Se aquela pessoa falhar em sigilo de expor a vida de alguém, ela está ferrada, porque a multa que ela vai pagar, ela vai trabalhar 3 gerações. Mas você tem que fazer isso, porque senão a pessoa, ainda mais num mundo como o nosso, vaza uma fofoquinha. E durante muito tempo eu tratei muita gente muito conhecida. Então, e tudo vira corte, né? E tudo vira corte e tudo vira fofoca. Sim. Entendeu? Então era sempre muito... A pessoa, nossa, mas a pessoa vai assinar um contrato? Se ela quiser, sim. Mas essas são as regras. Porque não é a minha vida que está em jogo. De mim podem falar o que quiser. Né? Agora, é de quem confiou em você para te tirar de uma situação ruim. Sim.